Bem-vindos aqui a mais um vídeo de matemática do 6º ano e no dia de hoje nós vamos aqui abordar a temática de relação entre circunferências, ângulos, retas e polígonos. Vamos continuar a fazer aqui alguns exercícios. Eu vou agora começar por fazer um exercício oralmente. Vamos imaginar que temos aqui uma circunferência, ou aliás um círculo, e que temos aqui dois pontos que eu vou já colocar aqui desde seguida. Por exemplo, temos aqui esta circunferência, temos aqui o ponto A, temos aqui o centro da circunferência O. Ok. E relativamente ao ponto A, o que é que nós poderemos afirmar que seja uma afirmação verdadeira? O ponto A pertence à circunferência? Sim ou não? O ponto A é um ponto interior à circunferência? Sim ou não? O ponto A pertence ao círculo, mas não pertence à circunferência? Sim ou não? O ponto A é um ponto exterior à circunferência. Vamos agora começar de baixo para cima relativamente às afirmações que eu descrevi. O ponto A é um ponto exterior à circunferência? Ora bem, esta linha que está aqui a fazer esta circunferência, se eu definir apenas como a linha, eu estou-me a referir a uma circunferência. Se eu me referir à linha e a tudo o que está dentro, então eu digo que esta imagem é um círculo. O A pertence à circunferência deste círculo aqui. E o que é que podemos dizer? O ponto A é um ponto exterior à circunferência. O ponto A, se fosse exterior à circunferência, que diria que estava fora da circunferência. Estaria num lugar qualquer que seja neste. E não está. Ele pertence à circunferência, logo a última afirmação é falsa. O ponto A pertence ao círculo, mas não pertence à circunferência, também não é verdadeira. O ponto A pertence ao círculo, porque o círculo é constituído pela circunferência e tudo o que está dentro. Não pertence à circunferência, não. O ponto A pertence à circunferência. Depois, o ponto A é um ponto interior à circunferência. Se estivesse aqui, se estivesse dentro, não está. Então, a afirmação é: o ponto A pertence à circunferência, e esta é a afirmação verdadeira. Vamos agora aqui a mais algumas afirmações. A medida de comprimento de diâmetro de uma dada circunferência. E o que é o comprimento de diâmetro? Temos esta circunferência, o raio será desde o ponto central até aqui, podemos designar isto como raio, e o diâmetro é duas vezes o raio, ou seja, é, por exemplo, a distância que vai desde aqui até aqui. Isto será então o diâmetro. Então o que é que podemos afirmar? A medida de comprimento do diâmetro, ou seja, esta medida de uma dada circunferência, por exemplo esta, é igual a metade da medida de comprimento do raio da circunferência. Metade da medida do raio, ou seja, seria isto? Não, é falso. A medida do raio da circunferência, ou seja, o diâmetro seria igual a este raio? Não, é duas vezes o raio. Depois, a medida de comprimento de qualquer corda da circunferência? Já vamos lá. A metade da medida de comprimento do raio da circunferência? Metade da medida de comprimento do raio. Metade? Não. A medida de comprimento de uma corda da circunferência que contém o centro da circunferência? Talvez seja esta. O que é uma corda? Uma corda é quando eu ligo, por exemplo, este ponto aqui a este, ou este ponto aqui a este. Isto são cordas da circunferência, mas esta é uma corda que passa no centro da circunferência. Ou seja, o diâmetro é igual à medida de comprimento de uma corda da circunferência que contém o centro da circunferência, ou seja, que a corda contém o ponto central. Por isso, o diâmetro é igual a uma corda. Isto é uma corda, isto é outra corda, isto é outra corda, mas o diâmetro é igual à corda que passa no centro da circunferência. Por isso será então esta afirmação verdadeira. Vamos aqui a mais alguns exercícios. Já falámos aqui então de circunferências e círculo e algumas propriedades. Nós sabemos que uma circunferência tem um ângulo de 360 graus. Observe os polígonos que se seguem. Nós temos, por exemplo, vou desenhar aqui estes polígonos, aqui. Depois temos uma circunferência que será mais ou menos isto. Não está uma circunferência perfeita, mas acho que dá para perceber. Depois temos aqui outra circunferência. E temos aqui
um polígono que seria mais ou menos assim. Isto aqui seria o centro O. O centro O. Depois temos aqui os pontos A, B, serão estes aqui, os vértices desta imagem AD, centro O. Ok. O que é que nós pretendemos saber? Temos isto será o polígono 1 e isto será o polígono 2. Ok, temos aqui dois polígonos. E o que é que nós podemos caracterizar aqui neste polígono? Temos primeiro uma circunferência de centro O, aqui neste também temos, e temos um polígono que no polígono 1 ele está fora a área total, pelo menos parte da área total está fora do círculo que nós definimos. Enquanto que este polígono está aqui, toda a área deste polígono está dentro do círculo. Ou seja, aqui uma parte do polígono está dentro do círculo, outra parte está fora da área. Aqui o polígono está todo dentro do círculo. E os vértices do polígono, neste caso desta imagem, estão fora da circunferência. E aqui todos os vértices do polígono estão, então, a tocar na circunferência. Ou seja, não vão para fora da circunferência, estão a tocar precisamente na circunferência. E eu quero saber qual é o polígono inscrito na circunferência de centro O e o polígono circunscrito à circunferência de centro O. Atenção a estas palavras, uma coisa é inscrito, outra coisa é circunscrito. Quando eu digo inscrito, quer dizer que o polígono está e toca exatamente nos pontos da circunferência. Ou seja, este polígono 2 será então um polígono inscrito na circunferência de centro O. E como é que podemos fazer isso? Podemos verificar duas propriedades. A área do polígono é toda contida dentro do círculo e os pontos tocam na circunferência. Aqui, alguns pontos do polígono tocam na circunferência, mas a área total, parte da área do polígono, está fora da circunferência. Então este será um polígono circunscrito e este um inscrito à circunferência. Muito bem, temos aqui, então aqui polígonos circunscritos e inscritos. Vamos agora falar sobre o que é a reta tangente a uma circunferência. Ora bem, vamos desenhar aqui mais uma circunferência. Ok, que elas não são perfeitas, mas penso que dá para vocês terem uma ideia. Temos aqui uma circunferência centro O. Tem aqui um raio. Ok, e vamos traçar aqui uma reta que é perpendicular a este raio. Exatamente perpendicular. Obviamente que aqui no desenho não será exatamente, mas vamos traçar assim. E vamos definir aqui este ponto L. Este ângulo será então de 90 graus. Temos aqui, por exemplo, um ponto P. Temos aqui, por exemplo, um ponto N. Ok, na figura ao lado está representada uma circunferência que está aqui, de centro O, e a reta L e M é perpendicular ao raio de L e O. Ao raio em L, ok. Esta é perpendicular a esta. Depois temos aqui a seguinte afirmação. O triângulo POL é retângulo quanto à medida da amplitude dos seus ângulos internos. É verdade, porquê? Porque temos um triângulo retângulo, nós sabemos que tem um ângulo reto de 90 graus, e se aqui temos um ângulo de 90 graus, quer dizer que este ângulo será então retângulo. Quer isto dizer que esta afirmação é verdadeira. Vamos agora considerar o ponto P, ok? Temos aqui o ponto P, não sei se vê muito bem. É um ponto exterior à circunferência, ou seja, não está dentro da circunferência. E relembrando, esta linha aqui é a circunferência. Se eu designasse por círculo, era a linha mais tudo o que está dentro. Ok, temos o ponto P. Considero um ponto P um ponto qualquer da reta LM. Vamos considerar este P. Porquê que o tamanho de OP é sempre maior que OL? Porquê? Ora bem, OL é o raio. Se esta reta é perpendicular, quer dizer que P, independentemente de ser aqui mais para aqui, ou mais para aqui, dentro, como esta está inserido numa reta que é tangente ao raio, todos os pontos e triângulos que eu definir para aqui, vocês vão ver que OP será sempre, este valor será sempre uma reta maior do que esta. Ou seja, eu ao definir um ponto aqui, que pode ser mais perto deste L ou mais longe,
o tamanho que vai desde o ponto A ao ponto P será sempre, isso vocês podem analisar também com régua, não nesta imagem porque não está perfeita, mas se vocês desenharem mesmo, verificam, é uma propriedade que, como esta reta é tangente ao raio, todos os pontos que vocês colocarem aqui e definirem o tamanho da reta, que vai desde O a P, este tamanho terá sempre maior valor do que OL. Agora vamos verificar que P é um ponto exterior à circunferência de centro O. É exterior porquê? Porque não está dentro do círculo. Como está fora do círculo, então é exterior à circunferência. Esta linha é a circunferência. Agora, justifique que L é o ponto único que a reta LM intersecta a circunferência. É verdade, porque só existe um ponto nesta circunferência em que, nesse ponto, ao passar uma reta tangente à circunferência, terá um ângulo de 90 graus. Por exemplo, se eu pegar neste ponto, aqui por exemplo, só vai haver uma reta que tem um ângulo de 90 graus com este raio, que será mais ou menos assim. Por exemplo, se eu definir uma reta que seja assim, então o ponto vai ser este. Ou seja, só existe uma reta tangente a uma circunferência de raio O, de O, por exemplo, que passa neste ponto, por exemplo. Só existe apenas uma. Ok, por esta semana vamos ficar aqui, então por aqui. Tiveram aqui alguns exemplos de algumas circunferências e círculos e algumas propriedades destes. Foram alguns exercícios então aqui do livro. E vemo-nos então num próximo vídeo. Adeus!